Boa noite. Então, continuando a leitura do livro Aconteceu na Casa Espírita, entramos agora no capítulo 12 dos 16, e este capítulo traz como título Reação das Trevas. A reação das trevas as questões do que a espiritualidade superior fez para diminuir ou para amenizar o ataque que eles estavam fazendo. Então, no capítulo anterior, os trabalhadores da casa, começaram a se programar para diminuir o ataque, para restabelecer a estrutura do centro espírita, reorganizar, Então começaram a fazer cursos, palestras e um monte de coisa, onde que no final do capítulo ele disse ali que os grupos saíram, do centro mais fortalecidos e em paz. Então, houve uma reação das trevas. Vamos ler aqui. Diante desses acontecimentos, Daniel e Gonçalves se preocuparam, sentiram que o trabalho estava ameaçado. Daniel perguntou a Elvira: "O que houve? Por que essa paz?" "Não se preocupe", respondeu a servidora das sombras. "Isso tudo é momentâneo." "Momentâneo? A casa está praticamente vazia. Muitos dos nossos foram arrebatados pelos emissários da luz." "É verdade. Isso sempre acontece. Por isso Júlio César retornou para nossa cidade a fim de congregar um maior número de camaradas para a batalha final. De nossa parte, só nos cabe aguardar. Nós armamos a bomba. Nosso mestre é que vai detoná-la." Claro que já tinha feito alguns, esse ataque tinha feito alguns estragos na casa, Como, por exemplo, conseguiram atingir algumas coisas, como a Márcia Boaventura, através do marido dela, conseguiram afastar ela da casa por algumas semanas. Também foi atingida a Maria Souza, que era a médium de fluidoterapia, que queria fazer as cirurgias espirituais. Então, através da vaidade, também conseguiram fazer com que ela saísse da casa e ainda levasse uns 30 trabalhadores. Também conseguiram chegar naqueles 2 médiuns no casal que se aproximaram através do estímulo sexual e saíram da casa por conta disso, Saíram da casa, da cidade, tiveram que ir embora, Porque os 2 eram casados e houve uma traição, aí uma infidelidade e se afastaram. Então houve algumas perdas. E depois disso todo o tititi, fofocas, conversinhas nos corredores, como a gente costuma dizer, que terminou abalando. Mas aí a espiritualidade superior começou a trabalhar, começou a fazer o papel dela, E se organizou as coisas de novo, com algumas perdas, mas novamente se organiza. E aí essa preocupação deles aqui com isso. Era a reação dos encarnados, Como disse esse movimento aí de paz, era a reação dos encarnados movimentando-se para neutralizar as ocorrências das infiltrações. Enquanto isso, na Cidade das Trevas, Júlio César procurava convocar uma quantidade maior de servidores a fim de continuar o processo de infiltração. Entretanto, encontrou a cidade praticamente vazia. Centenas de adversários espirituais haviam abandonado o ideal do mandante das trevas, libertando-se graças ao trabalho dos amigos espirituais. De forma enlouquecida, começou a gritar, exigindo que os seus comparsas aparecessem para assumirem as tarefas. Era uma das questões lá no início do livro, que a espiritualidade superior estava trabalhando, era nisso que eles estavam trabalhando. Quanto mais espíritos inferiores, espíritos sofredores,
chegassem, conseguissem estar, enquanto eles estivessem ali na casa tentando atacar, tentando se infiltrar, eles tinham a possibilidade também de serem resgatados. Então era isso que a espiritualidade superior fez. Enquanto eles estavam lá tentando prejudicar, ao mesmo tempo conseguiam ser resgatados para a sua liberdade, né? Ou ao menos a verdadeira liberdade, que é a sua evolução, né? O seu crescimento evolutivo. E nisso eles foram ficando com poucos moradores da cidade, poucos trabalhadores, poucos servidores, né? Como diz ali. Camaradas, camaradas, o responsável por esta cidade é quem os convoca. Apareçam agora. Coragem, estamos quase conseguindo. Precisamos nos fortalecer para vencermos esta batalha. A maldita casa espírita está quase destruída. A fofoca percorre os corredores, qual serpente venenosa e destruidora. A maledicência segue relampejante. A discórdia graça em quase todos os departamentos do centro. Estamos nos últimos dias. Lembrem-se, haverá promoção para aqueles que se colocarem à disposição do nosso movimento. Temos compromissos com os nossos superiores e eles haverão de pedir contas de nosso trabalho. Apareçam agora, eu ordeno. O vento serpenteava, levantando poeira na velha cidade edificada para a prática do mal. A psicosfera, pestilenta, denotava a categoria dos espíritos residentes. A voz de Júlio César ecoava fria nas construções inferiores. Silêncio e medo pairavam no ambiente, enquanto um pequeno grupo de adversários se apresentou, saindo das ruas estreitas, em direção ao mesmo jardim de pedras onde tudo começou. Deseja nos congregar, Júlio César? Veja, nossa cidade está quase vazia. Você carregou muito dos nossos e a maioria não retornou até hoje. Sob suas ordens, Gonçalves levou daqui verdadeiros exércitos a fim de executar os seus planos. Está nos usando, isso sim. Se consegue pensar na sua só consegue pensar na sua vitória, deseja apenas promover-se dentro da organização. Usa-nos quais escravos e até o momento não recebemos nenhuma promoção, nenhum benefício, nenhum privilégio. Permanecemos há anos sob suas ordens, mas agora chega, vamos tomar esta cidade. Estamos cansados de suas ordens, de sua vaidade tola, desejamos nossa liberdade. Não vê que este município está deserto? Muitos dos nossos converteram-se aos seguidores da luz. Você destruirá nossa cidade. Um momento, gritou o administrador das sombras. Quem é que manda aqui? Por acaso estamos invertendo os papéis? O chefe aqui sou eu. Eu é que dou as ordens, eu é que coordeno este movimento. Deve haver obediência na hierarquia. Não sabe que posso lhe prender? Quer ficar isolado de toda e qualquer atividade? Por acaso desconhece minha autoridade sobre todos os que vivem aqui? Nossos superiores deram-me todo o domínio sobre esta região. Não desperte minha raiva, minha ira, rapaz. Enquanto pronunciava estas palavras, o emissário da maldade se transfigurou, assumindo perispiritualmente a imagem mítica de Satanás, a fim de impor respeito às mentes perturbadas. Essa ideia de transfiguração todos nós temos, tá? O perispírito, nós temos o corpo físico, né? E somos espírito, e temos vários corpos até chegar ao corpo físico. Então, o perispírito, que é um corpo semimaterial, ele é totalmente maleável. Então, a gente pode modelar ele da forma que quisermos, e ele é modelado através do pensamento. Então, de acordo com a minha elevação intelectual, porque nós temos a inteligência e a moralidade, são duas coisas que não caminham, que são independentes uma da outra. Né? Não quer dizer que por eu ser inteligente eu sou uma pessoa boa, não. Espíritos inteligentes também podem ser maus, e tem muitos, né? A maldade também está vinculada à inteligência.
Aí, nesse sentido, entra todas as questões do perispírito. Tá? A gente pode transformar em outra forma, né? A gente pode mudar de forma nas apresentações. No mundo espiritual, a gente pode se apresentar de uma forma ou outra, desde que tenha condições disso, desde que a gente saiba fazer isso aí, né? Então, isso é muito fácil, a modelagem do perispírito. Também tem as questões do nosso físico, né? No momento em que eu adoeço, ou que eu me curo, né? Os meus sentimentos estão muito ligados a essas formas e o que eu faço com o meu perispírito. Então, mas é um tema para uma outra conversa. Vamos terminar esse livro primeiro. Então, ali, com a capacidade que ele tinha, ele conseguia fazer essa transformação. E a imagem de Satanás, a imagem de um demônio, de uma figura mítica, ela é criada já com essa ideia de amedrontar. Não quer dizer que um espírito mau tenha essa imagem. Essa imagem, ela é criada para esse fim. Tá? Então, o espírito, ele pode ter qualquer imagem, qualquer forma. Então, a gente forma, né, a imagem que a gente quer apresentar para o outro de acordo com o que a gente quer mostrar, né? Ele ali queria amedrontar. Então, a melhor forma seria essa. Se transformar numa imagem de Satanás, a fim de impor respeito às mentes perturbadas. Exijo, continuou o transfigurado, cumpro minhas ordens agora. Apavorada, a turba se reuniu, conclamando os outros habitantes do sinistro local, juntando-se todos em frente do adversário mor, guardando no olhar expressão de angústia. Diante da pequena multidão, cerca de 400 pessoas, o mandante perguntou: onde estão os outros? Não temos mais ninguém, disse um dos perseguidores. O quê? Isso é impossível. Não, senhor, esclareceu o outro. À medida que foram convocados, multidões partiram daqui, à semelhança de exército cruel. E dos que se foram, pouquíssimos retornaram. Como já dissemos, foram arrebatados pelos espíritos do bem. Aí onde a espiritualidade superior agiu, e agiu muito bem, né? Impossível, disse Júlio César. Eu mesmo organizei as equipes invasoras, delegando-as à responsabilidade de Gonçalves. Pode ser, senhor, mas agora só restaram nós. E tem mais, mestre, prosseguiu o serviçal, visivelmente perturbado. Recebemos a notícia de que nossos superiores estariam nos visitando a fim de verificarem como anda o nosso trabalho, avaliarem os relatórios de atividades, as listas de registros das novas aquisições de espíritos e a periódica contagem de pessoal. Agora, com o número de servidores tão reduzido, não sei quais explicações haveremos de dar. Aí a gente imagina, se Júlio César já era um espírito mau, os superiores deles, quem seriam? Nossos superiores? Perguntou o obsessor-chefe espantado. Não creio. Tem certeza? Sim, senhor. Devem chegar a qualquer momento. O coordenador das trevas estava furioso e, antes de poder tomar qualquer providência, ouviu certa agitação característica das caravanas vindas das regiões inferiores, adentrando a cidade das trevas. Os poucos guardas da fronteira, reconhecendo a excursão, autorizaram a entrada dos sombrios viajantes. Trajavam túnicas e capuz místicos, carregando numa das mãos comprido cajado. Então, estranho ritual se fez. Trombetas foram tocadas, acompanhadas de vozes fortes, anunciando em uníssono por 3 vezes: salve as hostes infernais, salvem os 10 juízes, os 10 sábios. Terminada a saudação, a assembleia estava petrificada. A psicosfera tornou-se mais densa, silêncio absoluto se fez, sendo quebrado apenas pelo som dos passos firmes e dos cajados apoiados contra o solo, num verdadeiro conto de terror. E a gente acha que isso aí é historinha de livros, né? Augusto, o árbitro principal, de postura ereta, orgulhosa, impactante, tomou a dianteira, puxou o capuz, descobrindo lentamente a cabeça. Calvície acentuada,
barba espessa, nariz pontiagudo, olhos penetrantes e sobrancelhas franzidas compunham propositadamente uma fisionomia maligna. O ilustre caravaneiro, vendo a assembleia, dirigiu-se ao seu encontro e, abrindo o caminho, chegou ao núcleo do largo, encontrando por fim Júlio César, que o recebeu, gaguejando nervosamente. Salve, senhor juiz. O que o traz aqui? Como o que me traz? Perguntou o magistrado, indignado. Não recebeu meu comunicado? Não, senhor. Somente agora, minutos atrás, fiquei sabendo de sua visita. Onde estava? Tratando dos interesses de nossa organização. A destruição da casa espírita? Sim, senhor. Vá buscar as anotações. Não temos tempo a perder. Instalaremos nosso tribunal de inspeções aqui mesmo. Queremos, de posse dos seus relatórios, julgar suas atitudes. Nossa extensa organização depositou em você toda a confiança possível. Todavia, não temos visto progresso. E, lançando um olhar panorâmico em direção da cidade, acrescentou desconfiado. Parece que está vazia? O que fez com os nossos camaradas? Como está o processo de infiltração? O mandante, preocupado e temeroso, iniciou o relatório. Nosso processo vai bem. A casa espírita, a qual recebi ordens para destruir, está praticamente acabada. Em breve teremos acesso total na instituição e a invasão será completa, no máximo em 3 meses. O quê? 90 dias, Júlio César? Você está dizendo que ainda precisa de mais esse prazo? Imaginei encontrar outra situação. Já está cuidando especialmente dessa ocorrência há 40 anos. O máximo que tem conseguido é perturbar algumas pequenas tarefas. Você não é mais o mesmo. Digníssimo, esse caso realmente não é fácil. O processo é muito mais delicado. Essa casa possui pessoas muito espiritualizadas, idealistas, crentes convictos, utilizando-se da fé raciocinada. Muito já se fez, mas os pilares principais ainda não conseguimos derrubar. Porém, está por pouco. O senhor precisa levar em consideração toda a minha história. Tenho em meu currículo a experiência de 11 casas espíritas destruídas, nesses 65 anos em que sirvo dedicadamente à nossa organização. Nada disso é compreensível. Não trabalhamos para uma instituição de caridade onde se compreende a incompetência alheia. O prazo que lhe demos para atacar essa instituição em particular já acabou há, no mínimo, 8 anos. Sabe da importância, para a nossa organização, de acabarmos com as tarefas benemerentes produzidas pela casa de Kardec. Estamos pensando em substituir você, quem sabe alguém com ideias mais arrojadas. Nossos superiores estão enfurecidos com a sua falta de competência, e quando eles souberem que o número de camaradas serviçais baixou assustadoramente, é bem provável seja você deposto do cargo. Sua incompetência está declarada. É melhor renunciar do que passar pela vergonha de ser demitido. E há grande probabilidade de que seja preso. Basta uma assinatura minha. Sua desgraça está decretada. Sua falência é um fato. Nem para as obsessões simples você está servindo. Seus recursos falhos, suas ideias inadequadas, renda-se às evidências, aceite a realidade. Meritíssimo, disse o lobo, transformado em cordeiro. Eu lhe peço tudo isso, é uma questão de dias. Todo o trabalho está organizado. Eu enviei os relatórios, o senhor não os recebeu? Sim, recebi, analisei-os cuidadosamente e constatei que o tempo utilizado para você foi muito, além de uma multidão de servos preciosos, verificando o número de obsessores que possuímos desde o início de sua gestão até a última contagem. Notamos uma perda espantosa para os espíritos da luz. Já está decidido, vamos substituí-lo. Senhor, clamou Júlio César, ajoelhando-se diante do inquiridor, antes de assinar a sentença, dê-me mais 30 dias. O juiz perverso, gargalhando assustadoramente, respondeu: quem diria, o famoso Júlio César um dia se prostraria diante de mim. Sabe que não gosto de você, que sua incompetência me perturba.
Mas diante dessa cena patética lhe concedo 30 dias, nenhuma hora a mais, está ouvindo? E se nesse prazo a casa dedicada ao Cristo não estiver destruída, você será preso e rebaixado à condição de obsessor simples. Alguns dos 400 camaradas reunidos em torno do réu riram nervosamente da cena, mas foram calados imediatamente diante do olhar de fogo transmitido por Júlio César. Levantando-se, o juiz trevoso fechou o livro de anotações, conclamou os outros 9, tomou da caravana e partiu apressado, alegando precisar fazer outras inspeções. Partindo ligeiramente, a excursão das trevas cruzou com Gonçalves, o secretário das sombras, penetrando solitário as regiões fronteiriças da cidade, procurando urgentemente a pessoa do mandante. E assim, eles brigam pelo poder, né? Como a gente vê muito por aqui também. O inimigo do bem permanecia estático, com os olhos perdidos no infinito, enquanto a poeira levantada pelos ministros da maldade alterava ligeiramente a paisagem da região inferior. Refletia nas humilhações, no desprezo, nos anos de trabalho ininterruptos, a serviço da perversidade e a falta do reconhecimento, temendo por fim fosse a sua reputação abalada. Chefe, chefe, gritava o assessor, procurando tirar os superiores do transe, que lhe petrificava o olhar na direção dos juízes perversos. Gonçalves? Perguntou o coordenador desperto, revelando nas palavras admiração. O que está fazendo aqui? Não lhe disse para tratar do nosso caso, do caso da Márcia Boaventura? Sim, senhor. Este caso já está resolvido. O que venho lhe dizer é muito mais grave. Estou vindo do centro espírita e a situação não é boa. Realizaram o tal seminário, exaltando os valores do Cristo e os trabalhadores, envolvidos em íntima reflexão. Renovaram os pensamentos e nosso trabalho está perdendo a estrutura. Não acredito, disse o representante da maldade. Todo o nosso trabalho? E você deixou? Senhor, a culpa não é minha. Estava cuidando de outro caso. O senhor mesmo me designou. Elvira é quem cuidava da casa na sua ausência. Todo o centro está modificado. As fofocas diminuíram assustadoramente. A maledicência permanece controlada por pessoas sérias, recusando-se a enviar para a frente o que ouvem. Centenas dos nossos foram arrebatados, converteram-se. Precisamos de uma reação imediata. Diante dessas palavras, o perseguidor maior ficou lívido e tomou severas providências, reunindo os últimos tarefeiros, instigando-os assim. Camaradas, este é o momento, a batalha final. Vamos usar todas as nossas forças, todos os nossos recursos, a fim de destruirmos aquela casa maldita. Caso não me ajudem, seremos todos julgados e condenados pelo tribunal que hoje nos visitou. Se eu falir, todos vocês igualmente cairão comigo. Por isso, avante. É preciso honrarmos o compromisso que assumimos, destruindo todos os departamentos daquela casa. Agora, para nós, é uma questão de vida ou morte. Isto é, de mantermos nossos cargos, de preservarmos nossa imagem, de provarmos aos nossos coordenadores que somos possuidores de inteligência, determinação e eficiência. Agora, meu ódio cresceu 100 vezes mais. Dediquem-se o máximo que puderem, afastando-se radicalmente dos emissários do bem a fim de que não os apanhem. Vamos acionar a bomba armada. Se cultivarmos ódio e rancor, estaremos fortalecidos, facilitando nosso trabalho. Precisaremos ainda de alguns dias, a fim de nos prepararmos detalhadamente para o movimento derradeiro. Aqueles que estiverem comigo, gritem: destruição! Destruição. E a turba envolvida pelo magnetismo e pela ameaça do mandante, não vendo outra alternativa, acompanhou os urros de Júlio César, que de punhos cerrados, lançando os braços para cima, regia o coral da perversidade, incitando-os ao desvario. Avante, avante! E a Assembleia dos 400, qual exército da maldade, marchou disciplinadamente, cantando desagradável hino de guerra, liderados por Júlio César e Gonçalves.
organizando-se para a batalha final. E assim terminamos esse capítulo. Parece que a gente está lendo aquelas historinhas em quadrinhos, né? Mas não, gente, isso é real. Existem as cidades, assim como existem as colônias, né? O famoso Nosso Lar e outros tantos que a gente já ouviu falar aí. Existem também as colônias nas regiões inferiores, as cidades nas regiões inferiores, cidades das trevas, cidades das sombras. E eles agem dessa forma, realmente. Tá? Então é assim mesmo, o mundo espiritual.